Bom dia a todos, boa tarde, professor Vitor, aí em Portugal. Eu sou a Jéssica, sou candidata ao doutorado e vou dar início, então, à apresentação da minha defesa, intitulada Osmotic Bioreactor Combined with Reverse Osmosis and Ultraviolet Hydrogen Peroxide to Treat Wastewater Containing Pharmaceuticals and Produce High-Quality Reuse Water. E os meus orientadores são o professor Cristiano e a professora Fabiana. Bom, a principal motivação da minha tese, né, foi a obtenção de água de reuso, que é uma solução pragmática para a crise de escassez de água que nós enfrentamos no mundo. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas já passam por situações de escassez de água, e essa situação só é esperada que piore, que aumente, conforme aumentam as pressões sobre os recursos hídricos. E existem diferentes tecnologias que podem ser utilizadas, né, para fazer esse reuso de água. Então, eu cito, por exemplo, oxidação química avançada, filtração com carvão ativado, osmose inversa, bioreator com membranas, bioreatores convencionais e até o bioreator osmótico que eu estou trazendo aqui na minha tese. São diferentes tecnologias, cada uma tem as suas limitações, é importante que seja pontuado, e particularmente para a remoção de fármacos de água, que é um tema de bastante importância, essas tecnologias, principalmente sozinhas, elas têm muitas limitações, então a tendência é que esses processos sejam combinados. Então, hoje, na minha tese, eu vou apresentar a combinação de bioreator osmótico com osmose inversa e oxidação química avançada com peróxido de hidrogênio ultravioleta, justamente para tratar esse efluente com uma motivação aí de obter uma água de reuso de elevada qualidade. Mas, para apresentar um pouco por que a minha tese, né, onde que ela se situa nesse contexto, antes eu vou falar um pouco de como é o tratamento mais empregado atualmente para a obtenção de água de reuso de alta qualidade. E esse tratamento, ele é baseado num bioreator com membrana de micro ou ultrafiltração, seguido de osmose inversa, sendo permeado a água de reuso obtido aqui na osmose inversa. A osmose inversa, ela sempre gera duas correntes, né? Então, também gera um concentrado, que normalmente tem que passar por algum tipo de processo antes que ele possa ser descartado. Então, eu destaquei aqui alguns dos principais aspectos desse processo que eu abordei na minha tese, né? Por exemplo, a questão da incrustação. Esse processo, ele tende a ter incrustação na membrana de osmose inversa. Por quê? Porque a corrente que sai do bioreator com membrana contém compostos de pequeno peso molecular, que tem potencial incrustante aqui nessa membrana. Além disso, existe uma extensa literatura que comprova resíduos de fármacos no permeado da água de reuso, no permeado da osmose inversa, que é a água de reuso, mesmo passando por um processo bastante seletivo como é a osmose inversa. E também a questão da disposição desse concentrado, que necessita de um tratamento, né, adicional, acaba onerando um pouco mais o processo, também pode ser citado como uma desvantagem. Eu aproveito para comentar que esse processo aqui, apesar de não ser da minha tese, eu operei ele em paralelo por um tempo para gerar alguns resultados para comparar com o meu, para poder situar melhor onde está o meu processo nessa questão da obtenção da água de reuso. Então, a minha proposta é substituir o bioreator com membrana convencional por um bioreator osmótico, que na realidade é a substituição dessa membrana por uma membrana de osmose direta, uma membrana que é mais restrita à passagem de solutos. Essencialmente, essa é a principal diferença. E dessa forma, por exemplo, essa membrana ela passa a reter dentro do licor misto muitos desses compostos que poderiam causar incrustação na membrana posterior. Então, na literatura, isso indica que vai haver menos incrustação, ou seja, o fluxo permeado vai se manter na osmose inversa. Isso foi confirmado até o momento por um autor somente, mas é uma questão que eu abordei na minha tese. A outra é a questão da presença de fármacos no permeado. No momento que eu substituo por uma membrana que é mais restrita, a ideia é que você melhore muito a qualidade dessa água de reuso, né? E essa é a principal motivação da minha tese, obter uma água de reuso de melhor qualidade, qualidade superior. Então, como você tem duas membranas, a ideia é que essa concentração de resíduos de fármaco seja inexistente ou muito menor. E, por outro lado, também, a questão do tratamento do concentrado. Esse concentrado ele passa a ser recirculado no meu processo, ele não é mais descartado. Então, também é um outro aspecto. Sendo assim, o objetivo geral da minha tese é fazer uma avaliação abrangente do processo inovador composto de bioreator osmótico, osmose inversa e peróxido de hidrogênio com ultravioleta para tratar um efluente sintético e produzir água de reuso de alta qualidade, sendo essa qualidade avaliada em termos de parâmetros convencionais de qualidade, mas também de fármacos, que são poluentes emergentes. Então, agora, apresentando brevemente uma revisão da literatura, eu trago aqui o que é o conceito de fármacos, né? Fármacos são compostos designados para ter propriedades terapêuticas em seres humanos ou animais. Os fármacos, eles, na verdade, são parte de um conjunto maior, que são os micropoluentes emergentes, né? Emergentes no sentido de que eles não são regulados até o momento. Então, além de fármacos, micropoluentes emergentes também abrangem produtos de higiene pessoal, pesticidas, produtos químicos, produtos de uso doméstico,
e eles chegam nas matrizes ambientais, principalmente por consumo humano, tanto diretamente, né, como no caso dos fármacos, dos produtos de higiene pessoal, mas também por agricultura, por indústria, chegam nas matrizes ambientais com uma característica sempre de uma concentração muito baixa, na faixa de nano a micrograma por litro. Mas mesmo nessa concentração, você tem uma extensa literatura de toxicologia aquática que mostra que muitos desses compostos causam efeitos, têm ecotoxicidade, mesmo nessas concentrações baixas, o que naturalmente causa aí uma preocupação quando a gente fala da água de reuso. Um outro aspecto que eu trago também é que a gente tem mais de 1.000 fármacos sendo produzidos e consumidos com regularidade, e, no entanto, eles não são, como eu falei, eles são emergentes, eles não são regulados até o momento, especificamente os fármacos não. Então, os critérios de priorização para consideração dos tratamentos de efluente são a critério do pesquisador. Né? Eu fiz um trabalho review aqui no meu doutorado, justamente fazendo uma compilação desses critérios usados para a seleção desses fármacos e produtos de higiene pessoal nas matrizes ambientais aquosas. E os principais critérios que eu encontrei, por exemplo, o principal critério mais citado por pesquisadores é a presença disseminada nas diferentes matrizes ambientais. 22% dos trabalhos que eu pesquisei citam esse critério. Outros critérios importantes é que eles representem fármacos que representem diferentes categorias terapêuticas, alto potencial ecotóxico ou elevado potencial de bioacumulação na natureza e etc. São esses os principais critérios utilizados. Agora eu trago aqui uma discussão do bioreator osmótico. É a única tecnologia da minha tese que, no momento, não é comercial, né? Então, eu vou dar um destaque maior a ela, até porque o entendimento dela é bastante complicado, assim, né, para uma pessoa que está conhecendo essa tecnologia pela primeira vez. Que é o seguinte, num reator convencional, bioreator com membranas, a gente tem a entrada do efluente aqui, e você aplica uma pressão, forçando, então, a passagem do efluente, né, do licor misto, para dentro das fibras. Aqui, no caso dos exemplos, trabalhando com fibra oca, mas poderia ser membrana plana também. Então, você aplica uma pressão aplicada, o efluente passa por dentro da fibra sendo filtrado e gera, então, um permeado de microfiltração, que pode ser reusado para um reuso de baixa qualidade ou pode ser descartado também. Já no bioreator osmótico, você tem a entrada do efluente, porém, a força motriz para que ele saia do licor e atravesse a fibra ou atravesse a membrana é a diferença de pressão osmótica, criada ao passar por dentro dessa fibra, por dentro da membrana, uma solução com elevada pressão osmótica. Então, espontaneamente, como há essa diferença, né, na interface da membrana de pressão osmótica, espontaneamente o efluente vai sair do licor, vai atravessar a fibra, diluindo, então, esse agente osmótico. Então, você gera um agente osmótico diluído que passa, então, pela osmose inversa para ser reconcentrado, gerando a água de reuso, que é o permeado da osmose inversa. Então, eu destaco que esse processo de bioreator osmótico, ao contrário do convencional, por si só, ele não é uma tecnologia de tratamento de efluente, porque o que ele gera é uma corrente diluída de agente osmótico que deve, então, ser reconcentrada. E aí, quando ela é reconcentrada, ela é recirculada. Por isso, eu havia comentado que o concentrado é continuamente recirculado nesse processo. Então, aqui nesse processo, a osmose inversa, ela tem um papel duplo. Ao mesmo tempo que ela serve, sim, para gerar água de reuso de alta qualidade, ela também tem esse papel de reconcentrar o agente osmótico, ao contrário do processo convencional, onde ela é a segunda barreira apenas para elevar a qualidade da água de reuso. Um outro fator que eu destaco também é que, ao substituir a membrana por uma membrana de osmose direta, não porosa, você tem elevada retenção de compostos de baixo tamanho molecular dentro do seu reator, que, por um lado, é positivo, porque reduz o potencial, né, de causar incrustações na membrana de osmose inversa, mas, por outro, ele aumenta a salinidade dentro desse reator, o que impacta todo o processo biológico. Mas isso foi uma questão que eu avaliei também no meu doutorado. Eu trago aqui uma compilação de dados sobre o bioreator osmótico na literatura. Então, uma compilação em termos de área de membrana, tipo e modo de membrana, material da membrana utilizado. E eu chamo a atenção aqui, destaco alguns pontos. Por exemplo, o fato de que a alimentação, em todos os estudos até o momento, é uma alimentação sintética. Nenhum trabalho chegou ao ponto de avaliar o tratamento de efluentes reais, né? Por outro lado, também o volume de trabalho, sempre um volume pequeno, né? 4 litros, 6 litros, nunca escala piloto, até o momento só a escala de bancadas de laboratório. E os tempos de operação desses bioreatores osmóticos também tempos pequenos, exceto um trabalho com 100 dias e um aqui com 64, nós temos tempos de trabalho de 20, 17, 40, né? No caso, meu bioreator eu operei por 52 dias. Mas todos esses fatos, eles indicam que, apesar do bioreator osmótico ter sido muito pesquisado na última década, ele ainda é uma tecnologia muito incipiente, está muito longe da fase comercial. Né? Ainda tem um grande caminho a ser percorrido nesse sentido, e aí eu espero deixar essa contribuição com a minha tese para isso. Além disso, eu destaco que todos esses trabalhos, somente esses 3 autores aqui
apresentaram a avaliação do processo combinado, ou seja, não só do bioreator, mas também da osmose inversa posterior. E eles são do mesmo grupo de trabalho, né? É o mesmo grupo de pesquisa. E isso é muito relevante, assim, no meu entendimento, é uma lacuna grave, porque é um processo combinado. Como eu falei, o bioreator osmótico, sozinho, não é uma tecnologia de tratamento, ele é um processo de diluição. Você precisa da segunda etapa para recuperar e produzir água de reuso. Então, certamente, a avaliação do processo combinado, de forma experimental, ela é muito importante. Eu destaco também que a maioria dos trabalhos utiliza como agente osmótico, né, que da tradução aqui do inglês, draw solute, eles utilizam como agente osmótico cloreto de sódio, que é o sal mais sensivelmente utilizado. No entanto, eu, na minha tese, estou trazendo aqui o agente osmótico de pirofosfato de potássio, que ainda não foi testado para aplicações em bioreatores osmóticos, somente em testes de osmose direta. O PAN, né, o meu laboratório, é pioneiro no uso desse sal. O primeiro trabalho publicado nessa questão de processos osmóticos foi do Ongarato, em 2015, não foi um bioreator, mas foi um processo de aplicação osmótica. E a grande vantagem desse sal é que ele é um sal com elevado tamanho molecular, ou seja, o complexo hidratado dele em solução é grande, né? E ele tem muita carga. Então, a gente espera uma elevada rejeição pela membrana de osmose direta, pelo mecanismo de rejeição por tamanho mesmo, ao contrário do cloreto de sódio, que é um sal com menor tamanho molecular. Agora eu vou apresentar a primeira parte dos resultados da minha tese, que foi focada no bioreator propriamente dito, e também alguns resultados preliminares de peróxido de hidrogênio com ultravioleta, que eu chamo de peróxido UV. Tá? Os objetivos principais desse trabalho, nesse momento, foram aclimatar a biomassa de lodos ativados aos fármacos selecionados e também avaliar a remoção desses fármacos pelo processo convencional e de peróxido UV. E esse trabalho ele gerou essa publicação. Aqui eu chamo a atenção de por que foi importante aclimatar essa biomassa. Eu uso essa biomassa, né, como inóculo no meu bioreator osmótico posteriormente, mas eu peguei esse inóculo originalmente de uma estação de tratamento de esgotos sanitários e coloquei uma alimentação sintética contendo fármacos na concentração de micrograma por litro. Só que eu precisava garantir que qualquer que fosse o efeito que eu observasse no reator osmótico, ele era devido às características inerentes ao processo osmótico, e não uma falta de aclimatação simplesmente porque eu troquei uma alimentação, introduzi uma alimentação diferente, com fonte de carbono diferente e com fármacos, principalmente. Né? Então, eu queria, assim, anular esse efeito e garantir que o que eu observasse fosse devido, de fato, ao processo. Então, para isso, quis aclimatar a biomassa, necessitei aclimatar a biomassa antes de fazer esse inóculo no bioreator osmótico. Eu utilizei esse equipamento experimental com um bioreator operando continuamente por 170 dias, fazendo uma alimentação automática aqui. Utilizei sólidos suspensos voláteis, né, a biomassa no reator, com uma concentração de 5 gramas por litro, com um tempo de retenção hidráulica de 48 horas e um oxigênio dissolvido de 5, acima de 5, com recirculação completa do lodo. O efluente biologicamente tratado passou por alguns tratamentos preliminares de peróxido de hidrogênio UV para avaliar a remoção de fármaco. Então, eu tinha um efluente de bancada com a lâmpada de UV dentro de um reator. Então, eu colocava, preenchia manualmente, enchia, fechava, dava a dose de radiação correspondente à dose de UV do meu planejamento experimental, finalizava o experimento, tirava e fazia as análises. E eu usei dose de peróxido de hidrogênio entre 10 e 200 miligramas por litro, com dose de UV entre 130 e 195 kJ por metro quadrado. Os fármacos que eu usei, trabalhei tanto nessa fase quanto na fase posterior, são esses daqui. Eu havia comentado os critérios da literatura mais utilizados, e os que eu utilizei foram diferentes classes terapêuticas. Então, o diclofenaco e o acetaminofeno, eles são anti-inflamatórios não esteroidais. Carbamazepina é um anticonvulsivante. O etinilestradiol 17-alfa, ele é um hormônio estrogênio sintético presente na pílula anticoncepcional. E o sulfametoxazol é um antibiótico. Além disso, todos esses compostos possuem uma extensa literatura suportando que eles causam efeitos tóxicos em micro-organismos, mesmo nas concentrações que eu utilizei, que são microgramas por litro. E eles são extensivamente reportados em diferentes matrizes ambientais. Então, foram esses os critérios que eu utilizei. Os fármacos foram analisados por cromatografia, uma parceria desenvolvida com a doutora Michele Alves, da Fundação Oswaldo Cruz, e consistiram em duas etapas. Uma primeira de pré-tratamento com estação sólido-líquido usando um cartucho extrato e a cromatografia propriamente dita. E eu chamo a atenção que a gente validou as curvas, né, o trabalho, nas diferentes matrizes utilizadas. Então, não só a água destilada e o efluente biologicamente tratado nessa sessão, mas também o pirofosfato de potássio, porque foi feita análise diretamente do agente osmótico durante o processo contínuo para avaliar até que ponto houve acúmulo desse soluto nessa matriz. Então, esse método ele foi validado para trabalho nessa solução também. Então, a aclimatação da biomassa vai ver que tem duas etapas. Numa primeira etapa, uma alimentação sintética sem fármacos. Os resultados dessa etapa foram feitos, esse artigo aqui, que eu sou coautora, né? Eu juntei os meus resultados de uma outra pesquisadora do laboratório e acabamos gerando essa publicação conjunta, na qual eu sou a segunda autora. E na segunda etapa, eu acrescentei os fármacos e aí sim eu avaliei o efeito sobre o meu processo.
Então, agora falando um pouco dos resultados, eu trago aqui a remoção de DQO, cor verdadeira e turbidez no meu efluente biologicamente tratado. Então, no primeiro momento, eu operei sem adição de fármacos, uma elevada remoção de DQO, baixa cor e baixa turbidez no efluente. Depois eu adicionei na faixa de nanogramas por litro na alimentação os meus fármacos, e eu não observei efeitos no processo. No terceiro momento, então, eu acrescentei uma concentração de micrograma por litro. E dessa vez, sim, eu observei um efeito no processo, em termos de qualidade do efluente biologicamente tratado, a remoção de DQO, ou seja, teve mais DQO no efluente, a remoção caiu, a cor subiu e a turbidez também subiu, afetando, então, o meu processo. No entanto, depois de 22 dias, esses parâmetros se normalizaram e se mantiveram no resto da operação, demonstrando, então, que em 22 dias eu consegui retornar ao meu processo nas condições originais de trabalho. Em termos de remoção de fármaco, apenas com o lodo ativado, a remoção foi baixa. Aqui, esse gráfico tem log redução, a redução 1 log a 90%, 2 log a 99%. Então, a gente vê que a maioria dos compostos, exceto o etilenilestradiol, ele foi removido menos do que 90%. No entanto, quando eu adiciono um peróxido de hidrogênio com UV depois, uma dose de 10 mg por litro de peróxido já foi suficiente, que é o rosa, para elevar muito a remoção de todos os compostos do meio, como era esperado, já que esse processo de oxidação química avançada ele gera radiais hidroxila com elevado poder de oxidação não específico, então ele oxida esses compostos, removendo eles do meio, então. Aqui nesse gráfico eu trago a concentração na alimentação e no efluente durante e após a aclimatação. Então, a gente observa, por exemplo, que a carbamazepina é um composto muito recalcitrante, ela praticamente não foi removida, né, porque é confirmado nesse gráfico. Nos demais compostos, etilenilestradiol é bem removido, mas no caso dele, do diclofenac, do acetaminofeno, não chama muito a atenção uma diferença tão marcante de concentração durante e após a aclimatação. Mas no caso da sulfametoxazol, há uma grande diferença durante a aclimatação e depois. Após a aclimatação, ou seja, esses 22 dias, quando eu medi a média, né, das concentrações de fármaco, foi muito mais baixo do que eu tinha encontrado durante a aclimatação. Além disso, foi feita uma análise identificando micro-organismos no licor do reator antes e após a introdução dos fármacos, no caso, após a introdução e após a aclimatação sem encerrado dos fármacos. E a gente observa que o antes, aqui em termos de gênero, é o amarelo, e aqui em termos de filo, o antes é o rosinha. Antes, predominava o filo firmicutes e esses gêneros microbianos aqui. E depois passou a predominar outros gêneros, animais comuns, e o filo predominante passou a ser o Proteobacterium. Então, isso indica que houve uma mudança do perfil microbiano depois da introdução dos fármacos. O que corrobora também porque, de repente, o sulfametoxazol, que é um antibiótico, foi bem mais removido depois da aclimatação. Então, assim, eu devo mencionar que a minha tese ela não foi focada, né, num estudo de características microbianas, mas é um resultado interessante, ele é corroborado na literatura, a gente tem vários artigos que, quando fazem um estudo focado nisso, comprovam que sim, quando a gente adiciona fármacos, você cria uma modificação no perfil microbiano do seu lodo. Então, como conclusões desse capítulo, eu posso comentar que os fármacos afetam temporariamente a atividade biológica da biomassa, mesmo numa concentração de microgramas por litro. No entanto, 22 dias de aclimatação foram suficientes para anular esses efeitos e voltar à condição original de operação. A carbamazepina é o fármaco mais recalcitrante, ele teve 15% de remoção pelo lodo ativado apenas, e isso causa uma certa preocupação, uma vez que num processo de osmose direta, né, no meu bioreator osmótico, eu esperava que essa concentração ficasse maior dentro do reator, já que a membrana de osmose direta ela é restritiva à passagem desse soluto. Por outro lado, a carbamazepina, então, é recalcitrante e tem toxicidade para micro-organismos quando aumenta um pouco a concentração no meio. Então, foi um fármaco que eu fiquei atenta, né, nessa segunda etapa do trabalho. A dose de peróxido de hidrogênio de 10 mg por litro, com essa dose de UV, foi suficiente para remover mais de 98% de todos os fármacos. Então, agora, na segunda parte dos resultados, eu trago, né, o resultado de cada um desses processos, também dos processos combinados, e os objetivos dessa sessão foram avaliar o bioreator osmótico, avaliar o processo combinado de bioreator osmótico com osmose inversa, nesse caso, em termos de declínio do fluxo de permeado, tanto na membrana de osmose direta quanto na membrana de osmose inversa, acúmulo de fármacos no agente osmótico e qualidade da água de reuso produzida. E eu também fiz uma avaliação do processo de peróxido de hidrogênio UV para tratamento do agente osmótico. Então, eu vou explicar rapidamente por que essa questão de acúmulo aqui, o que seria isso, porque ela é importante, porque eu preciso de um processo para avaliar esse tratamento. Quando a gente observa o meu processo, o que acontece? Por mais que a membrana de osmose direta ela seja restritiva à passagem de solutos, eventualmente eles vão difundir pela membrana de osmose direta e vão entrar aqui no meu agente osmótico diluído. Por outro lado, a osmose inversa ela tende a ser mais restritiva, né, ter uma seletividade até maior do que a membrana de osmose direta. Então, a tendência é que ele acabe ficando concentrado aqui. O que passou da osmose direta acaba ficando no concentrado da osmose inversa, acumulando, então,
conforme você vai operando no longo prazo. E num processo contínuo, você não pode ter acúmulo no processo. Então, a proposta é justamente colocar o peróxido de hidrogênio com ultravioleta, esse processo aqui, para degradar esses compostos orgânicos, evitando, então, esse acúmulo. Eu chamo a atenção de que até o momento, assim, no melhor do meu conhecimento, eu não encontrei artigos que tenham comprovado experimentalmente esse acúmulo no concentrado. Existem trabalhos que fizeram simulações e falaram que por questões de balanço de massa, sim, isso iria acontecer, isso tornaria um problema eventualmente, mas não comprovaram experimentalmente. Então, é uma contribuição que a minha tese traz. E também não encontrei trabalhos avaliando peróxido de hidrogênio com ultravioleta para o tratamento de uma corrente de agente osmótico concentrado. Existem trabalhos tratando correntes salinas, mas não uma corrente oriunda de um processo de bioreator osmótico. Então, esse aqui foi o meu processo de bioreator osmótico, propriamente dito. Ele foi operado de forma contínua por 52 dias. Então, ele funcionava da seguinte forma: eu tinha as bombas aqui circulando continuamente o meu licor dentro das membranas, né, passando entre as membranas, e do outro lado, o agente osmótico, né, mantendo aqui na interface da membrana, sem contato entre as soluções, de forma que a água, por diferença de pressão osmótica, já que no licor, né, não tinha salinidade, o agente osmótico tem uma salinidade elevada, por diferença de pressão osmótica, a água passa do licor misto para o agente osmótico, diluindo, então, esse agente osmótico aqui ao longo do tempo. Por outro lado, por diferença de concentração, né, eu crio um gradiente aqui que eu tenho bastante pirofosfato no meu agente osmótico e não tenho pirofosfato no meu bioreator. Então, por gradiente de concentração, eu tenho uma tendência a sair pirofosfato do meu agente osmótico, passando para o licor misto, aumentando, então, a condutividade do meu licor. Então, ao mesmo tempo que, ao longo do tempo, eu diminuo a condutividade do agente osmótico, eu aumento a condutividade do bioreator. E eu medi essa condutividade todos os dias, justamente para fazer esse acompanhamento. Quando acontecia dessa condutividade aqui começar a cair, eu interrompi o processo brevemente, levava essa solução para a osmose inversa e recuperava o agente osmótico. De forma que o volume que eu produzisse era o volume de água de reuso que eu analisava, então, para a qualidade da água. E aí, aquele agente osmótico reconcentrado, eu trazia aqui de volta e recomeçava o processo. Mas enquanto eu estivesse fazendo essa concentração, eu não parava o processo era contínuo. Então, eu tinha sempre duas soluções, uma aqui sendo diluída e a outra sendo reconcentrada, embatelada na osmose inversa. Por outro lado, aqui o volume tende a cair, né, a diminuir, uma vez que a água está justamente saindo do licor e indo para o agente osmótico. Então, nesse reator aqui, eu repunha manualmente a alimentação fresca diariamente, sempre controlava pelo peso, o quanto de volume que permeava, eu substituía aqui com alimentação fresca. Então, as minhas condições de operação, eu usei um inóculo previamente aclimatado aos fármacos, com um sólido suspenso volátil de 2,66 gramas por litro, as demais condições iguais ao do capítulo 2. E eu usei uma membrana de osmose direta de poliamida, a SR90. Eu esperava um fluxo permeado bastante baixo com essa membrana, e eu contornei esse problema aumentando a área útil de membrana, visto que eu não estava avaliando a performance da membrana, mas sim do processo como um todo. Aqui eu trago uma foto do processo, né, para ajudar na visualização. Aqui eu tenho o meu reator, né, o licor. Aqui o agente osmótico, as bombas fazendo a circulação continuamente. Isso aqui é um módulo de osmose direta. E aqui a oxigenação, meu aerador do meu reator de lodos ativados. Aqui, rapidamente, como eu falei, o processo da osmose inversa, que eu usava para recuperar o agente osmótico. Eu aplicava uma pressão de 30 bar. Sempre que estava diluído o agente osmótico, eu colocava aqui, ligava o processo e recuperava a água de reuso, que é o meu permeado. E eu utilizei uma membrana de osmose inversa, a SW30, com uma área útil de 80 centímetros quadrados, sendo operado todo o tempo sem limpeza. Bom, falando agora, então, um pouco de resultados, eu vou apresentar o resultado, então, primeiro do bioreator osmótico. Aqui eu trago o resultado da evolução da condutividade do meu licor misto ao longo do meu tempo de operação. Então, aqui nós temos que a minha condutividade ela começou em torno de 1 milisiemens por centímetro e depois de 52 dias de operação, ela chegou a 10 milisiemens por centímetro. E esse fato ele é devido a dois fatores, né? Em primeiro lugar, o fluxo inverso de sais, que é uma função da permeabilidade do pirofosfato de potássio na membrana, mas também um gradiente de concentração criado. Eu tinha um agente osmótico de um lado, uma elevada concentração, um licor do outro lado, então havia um gradiente aí para esse pirofosfato de potássio permear pela membrana, aumentando então a condutividade do meu licor misto. Mas há uma outra contribuição também, que é a da própria membrana de osmose direta, que retém os solutos dentro do reator, né? Então, todos os solutos que eu estava adicionando na alimentação fresca, a maioria ficava retido ali dentro, aumentando também, contribuindo para aumentar essa condutividade do licor. Apesar desse valor parecer um valor muito elevado, 10 milisiemens por centímetro em 52 dias, é bastante superior ao resultado da literatura. Na literatura, até menos tempo de operação, entre 30 e 40 dias, a gente tem resultados entre 20 e 40 milisiemens por centímetro de condutividade obtida no licor misto.
Eu calculei também a permeabilidade do sal pirofosfato de potássio para o período que eu operei com uma pressão osmótica no bulk fixa em 11 bar. E essa permeabilidade foi de 0,05 LMH. Na literatura, a permeabilidade do cloreto de sódio, como agente osmótico, ela vai no mínimo entre 0,11, ou seja, bem superior, e chega até 1,75, dependendo das condições do teste, que varia muito. Esse trabalho é um trabalho de review, ele faz uma compilação de vários dados, mas a faixa é essa. E eu chamo a atenção que essa faixa foi obtida usando uma membrana de osmose direta muito restrita à passagem de sais, com uma remoção, por exemplo, de cloreto de sódio, quando avaliada na osmose inversa, acima de 90%. Por outro lado, a minha membrana de osmose direta, ela tinha uma rejeição de cloreto de sódio baixa, apenas 29,9%. Esse resultado aqui é experimental meu. E isso se reflete, né, quando calculada a permeabilidade do sal na osmose direta, é um teste preliminar que eu fiz, com o cloreto de sódio como agente osmótico, eu obtive uma permeabilidade de 0,24, isso em 6 horas de experimento. Ao passo que com o pirofosfato de potássio, as mesmas 6 horas de experimento me deu uma permeabilidade muito menor. Por quê? Justamente porque o pirofosfato ele tem um grande tamanho molecular, então ele é bem, a passagem dele é bem restrita, mesmo numa membrana que já é mais aberta, que inclusive tem um pouco de poro, como é o caso da minha membrana de osmose direta. Então, esse resultado me indica que no momento que eu fizer um processo com uma membrana de osmose direta mais restrita, como são as da literatura, essa permeabilidade vai ser ainda menor, confirmando, então, que esse é um bom sal, um sal bastante promissor para reduzir o fluxo inverso de sais no bioreator osmótico, o que é considerado na literatura um problema prevalente nos bioreatores osmóticos, é justamente esse acúmulo de salinidade, né, devido ao fluxo inverso de sais. Então, é um resultado bastante promissor. Eu também fiz uma avaliação no bioreator osmótico em termos de atividade biológica da biomassa. Então, aqui eu trago um resultado em termos de taxa de consumo de oxigênio pela biomassa ao longo do tempo de operação. E o que a gente observa é que houve um declínio muito acentuado nos primeiros dias de operação, né? Na verdade, na primeira semana, e depois uma certa estabilização em valores bastante baixos. Ao mesmo tempo, acompanhado por uma queda no fluxo permeado da osmose direta, valor aqui normalizado. E essa queda ela foi devido, possivelmente, a incrustações na membrana, mas também devido à diminuição da força motriz do processo, né? Uma vez que estava aumentando a condutividade, consequentemente a pressão osmótica do lado do licor misto. Porém, como eu havia dito, a minha alimentação fresca ela era sempre para substituir o volume de permeado que permeou. Desculpa, o volume que permeou. Então, o volume que permeava eu substituí por alimentação fresca. Como aqui estava permeando cada vez menos, eu estava colocando cada vez menos alimentação fresca no reator. Então, eu levantei uma hipótese de que isso aqui podia ser não apenas pela salinidade do licor misto, mas também por inanição. Então, eu aumentei a concentração da minha alimentação no dia 32, mantendo um volume baixo, né, uma vez que a permeação estava baixa, mas aumentando a oferta aí de fontes de carbono e nutrientes para a minha biomassa. E, de fato, eu observei uma melhora, um aumento do TCO, sendo que no último dia ele já estava praticamente igual ao original. Comprovando aí que esse resultado aqui, primariamente, foi associado realmente a uma condição de inanição que foi melhorada depois. Por outro lado, eu também avaliei a atividade biológica em termos de crescimento de biomassa, medido pelos sólidos suspensos voláteis no início e no final da minha operação. E nesse caso, eu observei um resultado negativo, porque a biomassa, de fato, não cresceu como seria esperado. Eu comecei no inóculo com 2,66, mas ao final eu tinha 0,87 gramas por litro de biomassa, de miligrama. Não, desculpa, que é grama por litro, tá? O resultado está errado, perdão. 0,87 gramas por litro no final. O esperado é representado pelo controle 1. O controle 1 foi um reator que eu operei da mesma forma como eu apresentei anteriormente, convencional, biomassa suspensa, sem aumento de salinidade, com fármacos. E nesse período ele reproduziu e chegou a 3,55 de biomassa no reator. Então, esse resultado ele pode ser atribuído ao aumento de salinidade no licor, mas também poderia ser atribuído a uma toxicidade criada pelos fármacos dentro do bioreator, uma hipótese que eu tinha que, principalmente com a carbamazepina, como eu havia comentado antes. Então, por isso foi operado um controle 2. O controle 2 ele foi operado mantendo a mesma evolução de salinidade do controle do bioreator osmótico. Todos os dias eu adicionava pirofosfato de potássio para manter a condutividade exatamente igual do bioreator osmótico, porém, com uma alimentação sem fármacos, garantindo, então, que o resultado observado aqui era exclusivamente da salinidade, não dos fármacos. E, de fato, também não reproduziu a biomassa, demonstrando, então, que esse resultado aqui tem a ver com a salinidade no licor misto e não com algum eventual problema de acúmulo de fármacos no licor misto. Esse resultado ele é corroborado na literatura, vários autores encontram quedas expressivas de sólidos suspensos voláteis no seu licor também, quando operam reatores osmóticos, e o motivo atribuído para isso é a falta de aclimatação à condição salina. Bom, agora, já começando a falar um pouco mais do processo combinado, eu trago os resultados de acúmulo de fármacos no agente osmótico. Aqui no agente osmótico, eu apresento para comparar também
aqui de cinza os resultados no permeado do bioreator com membrana convencional, que eu também medi para comparar a minha performance. E a gente vê que, por exemplo, em termos de carbamazepina, tem muito mais carbamazepina no bioreator convencional, já que ela é um fármaco recalcitrante. Por outro lado, a carbamazepina no permeado da osmose direta é muito mais baixa, justamente porque ela foi retida dentro do licor misto. Né? O resultado de sulfametoxazol foi parecido, de diclofenac foi menor, acetaminofeno nem tinha. Porém, eu chamo a atenção para o etilneestradiol, que de fato tinha uma concentração maior no permeado do bioreator osmótico do que no permeado do bioreator convencional. E esse fato é curioso, porque eu havia comentado que o etilneestradiol tinha uma remoção biológica muito elevada nos meus resultados preliminares. Então, isso aqui está me mostrando que, de fato, a salinidade do reator afetou a remoção do etilneestradiol. Então, com base nesses resultados, eu resolvi, então, avaliar o processo de peróxido de hidrogênio V para a remoção desses fármacos aqui do agente osmótico, né? Ou seja, na condição salina, como seria o desempenho desse processo. O que eu fiz aqui foi preparar soluções dopando com fármacos em água miliquê e com e sem pirofosfato, de forma que a única diferença entre as duas soluções testadas fosse a presença do pirofosfato. Então, eu submeti as mesmas condições de dose de peróxido de hidrogênio e de dose UV, e avaliei para diferentes doses como estava a concentração de todos os fármacos. Então, por exemplo, o etilneestradiol, que é justamente o mais preocupante, já que ele se acumula no agente osmótico, rapidamente foi oxidado no processo oxidativo avançado, mostrando, então, que ele é um processo efetivo para controle desse acúmulo na minha corrente de agente osmótico. No entanto, apesar dele ser efetivo para todos os compostos, chama atenção, principalmente por causa da carbamazepina, sulfametoxazol, quando você tinha presença do pirofosfato para uma mesma dose UV, a degradação foi menor, ou seja, a concentração no meio ainda era um pouco maior, indicando aí que o pirofosfato no meio está atuando como um sequestrador dos radicais hidroxila, ele está competindo aí com os radicais hidroxila, então, por isso, a eficiência do processo, com uma mesma condição, é um pouco inferior quando você tem pirofosfato no meio, numa concentração elevada. Porém, isso não comprometeu, de uma forma geral, os resultados favoráveis para a degradação dos fármacos nessa corrente. Agora eu vou apresentar os dados de qualidade de reuso obtidos no permeado da osmose inversa, novamente comparando o convencional processo, que é o laranja, que seria o permeado da osmose inversa depois de um bioreator com membrana convencional, com o meu bioreator osmótico obtido, que é o azul. Então, a gente mostra aqui uma grande melhora. A concentração de sulfametoxazol na carbamazepina é bastante inferior no meu reator osmótico do que no reator do processo convencional. Porém, o etilneestradiol foi a exceção, de fato, foi o único composto com uma concentração maior no processo com bioreator osmótico do que no processo convencional. Então, faz até sentido, novamente, lembrando que o etilneestradiol já era mesmo o composto que tinha mais presente no agente osmótico. E o motivo que contribuiu para esse etilneestradiol ter passado tanto pela membrana de osmose inversa, por ela ser uma membrana tão seletiva, tem a ver com as propriedades físico-químicas do composto. Por exemplo, o etilneestradiol ele é neutro no pH de operação. Esse pH de operação em 9, né, no caso do bioreator osmótico, e o pKa do etilneestradiol é 13, então ele é neutro. Consequentemente, você não tem repulsão eletrostática na membrana de osmose inversa, apenas remoção por tamanho. Então já é menos um mecanismo aí que poderia atuar para facilitar essa remoção aí do etilneestradiol. Por outro lado, de todos os compostos, ele é o composto mais hidrofóbico. Logo, o KOH dele é 3,67. Então, ele tem afinidade para o material da membrana de osmose inversa, que é também um material hidrofóbico, consequentemente facilitando, então, uma absorção na superfície da membrana. Essas são as propriedades que eu acredito que ajudam a justificar uma maior permeabilidade desse composto pela membrana de osmose inversa. Por outro lado, considerando parâmetros convencionais da qualidade da água, em termos de carbono orgânico dissolvido, cor, turbidez, não houve diferença, como esperado, porque já uma membrana de osmose inversa sozinha já é capaz de remover valores muito elevados, mas os resultados de nitrito e nitrato, eles foram superiores também quando eu subi o reator osmótico. Por exemplo, o nitrato, a remoção, eu tive só 0,22 miligramas por litro, porém, no processo convencional tinha 10 vezes menos, mostrando aí mais uma vantagem no meu processo osmótico. E eu chamo a atenção também que o fluxo de permeado da minha osmose inversa se manteve estável durante toda a minha operação, o que é mais um resultado favorável também. Bom, os resultados desse manuscrito estão prontos para submissão, seria aqui mais uma contribuição, né, da minha tese. Mas eu também fiz alguns resultados de avaliação econômica preliminar do meu processo. E nesse cenário, eu comparei o cenário convencional de bioreator com membrana com peróxido de UV para tratar o concentrado, de forma que possa ser descartado, com o meu processo totalmente integrado. O meu objetivo era calcular o custo mínimo de água que eu poderia obter, que fosse viável economicamente, né, com os dois tipos de tratamento. Então, para isso, eu usei essa fórmula, eu calculei o CAPEX e o OPEX para os dois cenários, considerando um tempo de vida de projeto de 20 anos, uma taxa de juros fixa e uma capacidade de produção de água de reuso, né, capacidade da planta,
de 24 mil metros cúbicos por dia. E aí, o método que eu usei foi, eu procurei o valor de receita que zera o VPL, porque qualquer valor acima de zero no VPL mostra que esse projeto dá retorno econômico. Então, no momento que eu encontro a receita, ou seja, o custo mínimo por metro cúbico que zera o VPL, qualquer valor acima disso torna um projeto favorável economicamente, que dá lucro, quanto maior, melhor. E aí, algumas premissas que eu utilizei para esse processo, no CAPEX, no cenário base, que eu avaliei, primeiro cenário base, eu utilizei custo de membranas de $56 por metro quadrado para membrana de osmose direta, 15 para membrana de osmose inversa, com essas permeabilidades aqui e essas pressões osmóticas, tanto no lado do agente osmótico, como pressão aplicada na osmose inversa. Já as considerações de OPEX, algumas delas vieram dos meus resultados experimentais. Por exemplo, a condutividade do licor misto do bioreator osmótico, eu considerei fixa em 10 milisiemens por centímetro, que foi o valor que eu encontrei experimentalmente ao final da minha operação. E a vida útil das membranas, na osmose inversa, depois do bioreator osmótico, eu considerei o dobro, eu considerei 10 anos. Por quê? Porque o meu resultado foi de que eu obtive um fluxo permeado estável durante todo o meu processo. Então, eu estou partindo da premissa de que, num processo de bioreator osmótico, eu precisaria de menos limpeza química nessa membrana. Então, eu aumento a vida útil delas. E o resultado que eu obtive foi um CAPEX e um OPEX superior no processo de bioreator osmótico e um custo final de metro cúbico de água de $1,26 por metro cúbico. Ao passo que no processo convencional, 0,73. Então, ele é bem mais caro, né? Mas se a gente comparar com os preços de água já praticados nos Estados Unidos e no Brasil, a gente vê que o processo é competitivo. Porque nos Estados Unidos a gente tem um valor entre 1,56 e 1,64 e no Brasil 0,8, 2,2, dependendo do consumo per capita da residência. Então, ele é um valor competitivo, mas ainda tem bastante caminho a se melhorar aí para tornar ele um valor mais próximo do processo convencional. Eu fiz uma análise de sensibilidade, variando alguns parâmetros e vendo o impacto disso no preço, no custo mínimo final do metro de água. Não vou apresentar aqui, mas eu posso adiantar que sim, tem como, é possível baixar esse valor de forma que ele fique até menor do que o valor do processo convencional. Então, as conclusões desse capítulo são que o uso do pirofosfato de potássio como agente osmótico é promissor para reduzir o acúmulo de sais no reator, mas mesmo assim, mesmo com uma salinidade menor do que a da literatura no licor misto, a biomassa ainda foi afetada em termos de crescimento da biomassa, não em termos de consumo de oxigênio. É um resultado que há uma acumulação de fármacos no agente osmótico, mas isso não compromete o processo, uma vez que o peróxido de hidrogênio B pode ser usado com sucesso para o controle desse acúmulo, que é capaz de obter esse processo uma qualidade de água elevada de reuso, exceto com relação ao etilil-estradiol. Então, como considerações finais da minha tese, eu gostaria de enfatizar as vantagens do meu processo frente ao processo convencional. E a principal é uma melhora na qualidade da água de reuso, confirmada experimentalmente, em termos de remoção de nitrito, nitrato e dos fármacos sulfametoxazol, carbamazepina e diclofenaco. E, além disso, não ocorre declínio de permeado da osmose inversa quando ela é precedida por um bioreator osmótico. Esse processo ele pode se tornar economicamente mais vantajoso que o convencional se essas condições aqui forem satisfeitas, isso que veio da minha análise de sensibilidade que eu comentei. Então, a membrana de osmose direta, ela precisa ter uma permeabilidade de pelo menos 1 LMH bar e ser produzida com um custo de, no máximo, $40 por metro quadrado. Além disso, a operação ela tem que ser feita em uma condição de pressão osmótica no bulk da osmose direta de 15 bar, uma pressão de recuperação na osmose inversa de 50. Não foram essas condições que eu usei no meu cenário base, mas essas são as condições ótimas. Nessas condições, se você adotar tudo isso aqui, nessas condições, o metro quadrado sai a $53 por metro cúbico tratado, frente ao custo do sistema convencional de 73. Então, esses resultados, eles indicam que há, sim, uma fundamentação suficiente para sustentar essa aplicação desse processo, além da escala de bancada, agora partindo talvez para uma escala de piloto. Porém, as seguintes ressalvas devem ser feitas. O grande gargalo hoje é o desenvolvimento de membranas de osmose direta que satisfaçam os critérios de permeabilidade de pelo menos 1 LMH bar, mantendo uma concentração de polarização interna muito baixa. Isso é um critério essencial de viabilidade técnica. Os resultados da qualidade de água mostraram que a melhoria ela é elevada, mas não é universal em termos de etilil-estradiol. Não houve melhoria, houve piora. Então, é importante principalmente avaliar outros estrogênios que sejam quimicamente parecidos ao etilil-estradiol, por exemplo, a estrona, o estradiol, o estriol, e avaliar como que é o sistema com relação a esses compostos também, é uma coisa importante. E os efeitos do emprego do pirofosfato de potássio como agente osmótico sobre a atividade biológica da biomassa precisam ser mais estudados, especialmente o tempo de aclimatação nessa condição salina e quais os efeitos disso para o processo. Bom, estou concluindo a minha apresentação. Eu agradeço imensamente a minha banca por ter aceitado o convite para participar dessa defesa e também aos meus orientadores de doutorado. Obrigado, Jéssica. Obrigado pela apresentação. A gente vai dar uns 2 minutinhos para beber um copo d'água e vamos começar a discussão com a banca. Né? Eu vou parar a gravação nesse momento para depois continuar a gravação só do debate da banca.
tá? Estou parando aqui a gravação. Tá bem.